Bom, vamos analisar essa questão 61. Será que cabe recurso aqui? Vamos ler a questão, né? Um disco metálico de raio R tem um orifício central e concêntrico de raio Rzinho, quando a temperatura é θ0. O aquecimento uniforme desse disco até a temperatura θ causa um aumento ΔR em seu raio R, ΔRzão, né? Esse mesmo aquecimento causa no raio Rzinho do orifício central o quê? Como é que esse orifício se comporta? Essa é a grande questão. Existe um pensamento comum que quando esse disco aumentasse de área, né? Acha que quando aumentasse de área, a área ia crescer para fora e para dentro, fazendo com que esse furo ficasse reduzido, como se o disco crescesse em todas as direções. Mas não é isso que se verifica de fato. Esse disco não cresce para dentro e para fora, reduzindo o orifício. Ele cresce do centro para fora. Então esse furo, ele se comporta como se fosse preenchido pelo próprio material. E aí, gente, vamos lembrar como é que calcula dilatação linear. Nós estamos falando de raio, certo? Não estamos considerando a área desse disco, é só o raio. Ora, a variação de comprimento, ela é proporcional ao comprimento inicial, a um coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Vamos pensar não nessa peça, mas vamos pensar em duas peças, né? Uma peça que fosse esse disco central, que tem raio Rzinho, e outro disco com raio Rzão, feitos do mesmo material. Então, quando eu submetesse os dois discos à mesma variação de temperatura, qual deles cresceria mais? Só quem cresce mais é quem tem maior comprimento inicial. Se o disco todo, completo, tem raio R, ele vai sofrer uma variação de comprimento, e o outro disco pequeno, o orifício, ou seja, se ele tem um raio menor, vai dilatar menos, mas vai dilatar. No final, esse sistema vai ser um disco maior, com o furo central também maior. Só que esse furo central, ele vai aumentar menos do que o disco todo, porque ele tem um raio menor. Então vamos lá. O aquecimento uniforme desse disco até a temperatura θ causa um aumento ΔR em seu raio. Beleza. Esse mesmo aquecimento causa no raio do orifício central o quê? Causa um aumento também. Esse aumento, no entanto, é menor. Então causa um aumento menor. Alternativa B de bola. Então, o orifício central também aumenta o seu diâmetro, só que aumenta menos do que o disco, certo? Mas aumenta. No final, o disco e o orifício, ambos terão um aumento. Então, se a polêmica era essa, né? Se a dúvida era, caberia recurso nessa questão? Não, gente, não cabe. Infelizmente, quem marcou outro item, que não seja o item B, e estava na expectativa, né, de que nós fôssemos aqui elaborar um recurso para mandar para a VUNESP, infelizmente não vai dar para rolar, certo?